Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre os fundamentos das leis noéticas. Neste vídeo que nós iniciamos hoje, nessa videoaula que iniciamos hoje, nós estaremos tratando sobre o pecado da blasfêmia, a transgressão relativa à blasfêmia. E segundo as leis noéticas, e segundo os princípios derivados da Guemará, nós entendemos como Birkat Hashem. Eu espero que essa série de vídeos possa ser de utilidade para todos aqueles que estão no caminho do monoteísmo e também para aqueles que estão descobrindo agora o que é ser monoteísta de verdade. Eu também dou as boas-vindas a vários novos membros da Academia Lusófona Monoteísta no Wahid, que têm encontrado o caminho monoteísta a partir desses estudos postados no grupo e postados aqui no canal do YouTube. Espero que realmente isso possa ser uma ferramenta para a evolução e para a libertação de crenças, crendices, superstições que tanto têm atrapalhado a humanidade na sua evolução. Sou grato a todos os apoiadores desse trabalho, em termos de fontes cedidas, em termos de material já traduzido cedido e também em termos de obras referenciadas por vários amigos da academia, por vários amigos e contatos do Face, igualmente monoteístas, igualmente Bnei Noach. E então eu agradeço realmente a todos esse suporte. E dou as boas-vindas também a novos membros da academia e que estejam atentos a essa série de vídeos para que vocês possam também passar a informação adiante, a fim de que vocês estejam contribuindo para o avanço e o progresso da causa monoteísta a nível nacional e, por que não, a nível mundial. Muito bem, a blasfêmia nós definimos como o ato de amaldiçoar o Criador. E é um ato tão hediondo que o Talmud, sempre que refere-se a isso, usa um termo eufemístico, ou seja, usa um circunlóquio, usa uma outra expressão, a fim, digamos, de não transmitir essa ideia que realmente tem um impacto muito grande. Blasfêmia contra o Criador, amaldiçoar o Criador. É um termo bastante pesado, por isso o Talmud usa de outras expressões para evitar até mesmo a referência aberta a isso. Normalmente, quando fala-se de blasfêmia, o Talmud usa a expressão abençoar a Deus. Então, para evitar uma exposição direta da ideia de amaldiçoar o Criador, que é o Pai de todos. A blasfêmia é o único meio, a única forma pela qual uma pessoa pode transgredir as 7 leis universais através da faculdade da fala. Ela pode ser enquadrada na categoria de vingança. Porque quando alguém é prejudicado por uma outra pessoa e quer se vingar, ela pode até gritar com a pessoa, ela pode também amaldiçoá-la, mas se o dano for muito grande, a busca pela vingança não pode ser satisfeita apenas por palavras, mas pode gerar até mesmo o ataque físico contra aquele que perpetrou o prejuízo. Em casos extremos, a pessoa vingativa pode não se satisfazer apenas com maldições ou com imprecações, mas também busca a vida do seu desafeto, busca tirar a vida do seu desafeto. Isso ocorre entre o homem e o seu próximo. Entre o homem e Deus é um pouco diferente. O homem, claro, não pode matar a Deus, nem pode agredi-lo fisicamente. Então a última das vinganças que o homem pode tomar contra Deus é amaldiçoá-lo. Portanto, a blasfêmia é vista como uma expressão de desejo de ferir, entre aspas, a Deus. Ou mesmo de apagar a sua existência, ou assassinar a Deus, como se isso fosse possível. A proibição contra a blasfêmia vem para nos ensinar
a não falar mal contra Deus, nem prejudicar a sua exaltação, de qualquer maneira, usando dessa forma intencionalmente palavras para diminuir a reverência e a fé que são devidas a ele. Tal como acontece com qualquer um dos 7 mandamentos universais, antes que se possa ser julgado por um tribunal por ter transgredido este mandamento, deve haver uma testemunha da ação que esteja disposta a prestar o seu testemunho, o seu depoimento contra o acusado. Mas isto suscita um problema, pois como pode a testemunha depor contra o acusado, a menos que repita a expressão blasfema que foi usada, o que acarretaria contra a própria testemunha uma idêntica transgressão deste mandamento? Nos tribunais de lei judaica, a questão era tratada da seguinte maneira: as testemunhas, durante o processo de julgamento, eram orientadas a usar uma expressão eufemística para o enunciado blasfemo que foi proferido. Ou seja, as pessoas usavam uma outra palavra, uma outra expressão para dar a entender aquilo que o blasfemador teria dito. Então, eles tratavam de eliminar uma referência a Deus na frase. Então, ao final do processo, o tribunal excluía todas as pessoas dos trabalhos, exceto aquelas consideradas essenciais ao pronunciamento da sentença. E assim, as testemunhas eram obrigadas a repetir a blasfêmia real que ouviram. Ao ouvir a blasfêmia, os juízes rasgavam as suas vestes, como se faz em relação à morte de um pai ou de qualquer outra tragédia que provoca a dor. O Rabino Hiá declarou que após a destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo sagrado, aqueles que ouviam uma blasfêmia não necessitavam rasgar mais as suas vestes, pois caso contrário, todos estariam andando por aí com as suas roupas em farrapos. O código da lei judaica, que é a palavra final para determinar as obrigações religiosas do judeu, afirma que se uma pessoa que ouve blasfêmia, é ordenada a colocar o blasfemo sob proscrição, ou seja, sob excomunhão. Não importando a blasfêmia, se a blasfêmia foi proferida em nome de Deus, ou em nome de qualquer um dos seus atributos divinos, seja na língua hebraica ou em qualquer outro idioma do mundo, seja o blasfemador judeu ou não. E essa proscrição, essa excomunhão, significa que a pessoa não tem direitos como membro da comunidade e que todos os monoteístas estão proibidos de comunicar-se com ele. Profanar o nome do Senhor dos Exércitos com os lábios é algo que, Deus nos livre, uma transgressão semelhante, porém pior até do que a idolatria. Considerando-se que a idolatria é o ato de adorar a criação, negando assim a verdadeira essência do Criador. A blasfêmia, por outro lado, é um reconhecimento do seu ser, mas uma negação da sua grandeza ou da sua bondade. O blasfemador nega a verdade de que tudo vem diretamente de Deus, exclusivamente para o benefício da humanidade e como uma dádiva de Deus. Muitas vezes, o bem não é revelado, como acontece quando a dor e o sentimento e o sofrimento atingem uma pessoa. Nessas ocasiões, o que tem uma consciência grosseira ou sem um grau suficiente de confiança em Deus, pode vir a expressar verbalmente a insatisfação com a sua sorte através da blasfêmia, e assim então transgride a lei. Vemos a essência desse problema no livro de Jó, livro de Iov. O patriarca, um fiel servo de Deus, foi atingido por Hassatan com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E enquanto estava sentado em sua agonia,
e aflição, a sua esposa o repreendeu, dizendo: você ainda está retendo a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: você fala como uma louca. Devemos aceitar apenas o bem de Deus e não aceitar também o mal? Com tudo isso, diz o texto, Jó não pecou com os seus lábios. Jó capítulo 2, verso 9 a 10. E coerente com isso é a tradição judaica que nos ordena bendizer a Deus mesmo em situações desagradáveis ou situações tristes, assim como em situações felizes. Mesmo quando, Deus nos livre, ouve-se a notícia da morte de uma pessoa, responde-se dizendo: Baruch Dayan Ha'emet, bendito seja o verdadeiro juiz. Isso é um reconhecimento de que tudo procede do Criador. A blasfêmia, como expressão de confiança incompleta em Deus, pode ser resumida pela falsa noção de que existem dois poderes, dois reinos, um de Deus e outro de um suposto diabo. Toda essa teologia nega que Deus é o Senhor e Mestre de tudo e de todos, e é, por definição, uma doutrina blasfema e idólatra. O livro de Jó mostra claramente que Deus é rei e senhor sobre Hassatã, bem como sobre tudo e sobre todos. Pois para que Hassatã possa testar Jó, ele primeiro pede permissão para Deus. E Deus estabelece princípios e limites. Limites definidos para Hassatã, ordenando-lhe que tocasse nele tanto quanto desejasse, porém não poderia lhe tirar a vida. E o Eterno então conclui dizendo: eis que ele está na tua mão, mas guarda a sua vida. Jó 2, verso 6. O ensino da teologia cristã de que a força do mal se rebelou contra Deus e estabeleceu uma espécie de reino separado, paralelo, equivale a uma blasfêmia, pois denigre o Criador, transformando-o em vítima de uma insurreição, colocando-o na posição de submeter-se, vez ou outra, à vontade ou até mesmo à vitória da parte considerada inimiga. Isso nega a sua infinita majestade, nega o seu poder sobre tudo e todos e nega a sua soberania. Acreditar num poder paralelo a Deus no universo é fazer de Deus algo inferior à sua própria criação, o que por si só consiste em blasfêmia. Isso faz de Deus, o Criador, um mero refém nas mãos de um ser criado, que vez ou outra se sobressai a ele mesmo como Criador, como autor da vida, relegando Deus a um segundo e desfocado plano. Isso consiste em blasfêmia. Algumas autoridades afirmam que os falsos juramentos, ou juramentos sem sentido, em que se invoque o nome de Deus, são proibidos sob a categoria de blasfêmia. Um exemplo de um falso juramento seria quando alguém faz um juramento em nome de Deus de que uma árvore é uma pedra, por exemplo. Um juramento absurdo. Ou um juramento sem sentido. Jurando em nome de Deus, por exemplo, que uma árvore é uma árvore. Há uma diferença de opinião sobre se aquele que atrasa cumprir um juramento viola a lei. Ora, a lei contra a blasfêmia é transgredida mesmo quando se usa outro termo para Deus. Por exemplo, um atributo, um epíteto, como misericordioso, como pai, como qualquer outro termo descritivo. Não importa como se amaldiçoa a Deus. Não importa em que idioma. Aquele que transgride esse mandamento está sujeito
segundo a lei, a pena de morte por um tribunal de direito monoteísta. Se alguém reconhece de forma pública que um idólatra, ou que uma idolatria, melhor dizendo, alguma crença idólatra é verdade, mesmo que ele não a sirva, mesmo que ele não a pratique, mas creia em seu coração e testifique disso, testifique de que aquela crença idólatra é verdade, é como se ele insultasse e blasfemasse o nome poderoso e exaltado do Criador. Se uma pessoa é idólatra ou blasfema, em ambos os casos, essa pessoa nega o Eterno e também faz dele um objeto abaixo, digamos, de um outro ser. O que por si só já chega a ser absolutamente ridículo, absolutamente insano, absolutamente blasfemo. Aquele que blasfema e imediatamente retrata-se das suas palavras, não deixa de ser culpado se ele blasfemou diante de uma testemunha. Se ele blasfema em privado e suas palavras são ouvidas por ninguém, além dele mesmo e do seu Criador, caso ele se arrependa sinceramente, Deus o saberá, então ele poderá ser perdoado da sua transgressão. Aquele que amaldiçoa a Deus em nome da idolatria está sujeito a ser atacado e morto por pessoas zelosas, que são, por sua vez, isentas de responsabilidade pela lei. Mas quem não é um zeloso, mas procura represália contra um transgressor por causa do desejo de justiça, deve começar um processo legal contra aquele acusado. Ora, um zeloso é alguém que serve a Deus dentro do pacto do Sinai, com total abnegação, amor incondicional e zelo pela honra de Deus, reagindo à profanação do seu santo nome. Então eles tomam medidas para parar a profanação. A sua ação é apenas permitida na terra de Israel. Caso uma pessoa, um judeu observante deste nível, não tenha ponderado a situação ou perguntado a opinião de outros sábios, mais sábios e experientes que eles nesses temas, esta pessoa, mesmo sendo conhecido como um zeloso, é proibida de agir. As Escrituras registram a ação de um zeloso quando relata o caso de Pinhas, que bloqueou uma praga em que os filhos de Israel estavam morrendo. E ele executou então um príncipe da tribo de Shimon e a mulher midianita, com a qual ele estava tendo uma relação proibida. O seu crime estava trazendo desgraça para o povo de Israel, conforme nós vemos lá no livro de Números, Bemidbar 25, 7 a 8. É adequado a todo Noahide procurar observar a vontade de Deus para além das 7 leis de Noah, pois esta é a ideologia da piedade. É aquele que aceita a responsabilidade de observar as 7 leis de Noah e ainda faz mais do que é requerido dentro daquilo que é permitido, é chamado de Hassid Meumot Haolam, um piedoso dentre as nações do mundo. E assim é um justo entre as nações, aquele que vive de acordo com as 7 leis de Noah, os 7 princípios universais, sem violá-las. Mas é um piedoso dentre as nações, aquele que eleva a si mesmo voluntariamente, observando tudo o que lhe for permitido, para além das 7 leis e da sua jurisprudência. Em relação ao pecado de blasfêmia, a pessoa deverá ter todo o cuidado de não permitir que a maledicência saia da sua boca, tanto contra o seu próximo, como contra o seu Criador. Pois o homem se comunica porque recebeu de Deus o que nós chamamos de Tselem Elohim, a imagem de Deus, que é o seu intelecto, e deve usar a sua habilidade com inteligência e responsabilidade. Deve usar Tselem Elohim, a sua habilidade,
para aquilo que é construtivo, sempre refletindo conceitos que estejam de acordo com a lei de Deus. Voltar-se contra o seu semelhante é voltar-se contra alguém que também possui ele mesmo a imagem de Deus. Caso apenas pelas palavras uma pessoa destrua a reputação de outra, este ato é semelhante na sua seriedade ao assassinato, ao derramar sangue, Shefirut Damim. Não importará aqui se o que ele disse é verdade ou não. A isto se intitula Lashon Hara. A busca para viver sob as normas de comportamento e inspirados na legislação judaica não possui a princípio limite, pois os mandamentos de Deus têm significado profundo como abismos nas profundezas dos oceanos, e são vastos como o universo. Portanto, o Noahide deve se dedicar intensamente ao estudo da lei de Deus, quando então se tornará apto a agir em todas as áreas de sua vida, em harmonia com a lei divina e, consequentemente, com a vontade do seu Criador. Essa vontade que está nele refletida pela imagem daquele que o criou. Vivendo uma verdadeira comunhão com os princípios divinos. Desde que tudo na criação reflete a mão do Criador, uma pessoa verdadeiramente piedosa será aquela que se guarda de falar qualquer coisa negativa sobre o que quer que seja a respeito daquele que lhe é próximo, apenas para depreciar aquela pessoa, sem nenhum motivo justo. Existem, porém, ocasiões em que é apropriado falar negativamente contra algo ou alguém, pois às vezes determinada pessoa está engajada em propagar o mal. E quando muitos parecem estar seguindo seu erro, é um dever protestar contra as suas mentiras. Por exemplo, quando aparece um ensinador, ainda que seja um monoteísta, ainda que creia-se que ele é um monoteísta, e esse monoteísta começa a propagar, seja ele judeu ou não judeu, começa a propagar ideias extra-Torá, extra-lei judaica, extra-Halachá, extra-Gemará, opiniões particulares de certos grupos, opiniões particulares de certas vertentes, e começa a arrastar após si pessoas para esse convívio idólatra de Avodah Zará, é dever de todo monoteísta protestar e expor isso de forma clara, a fim de que o erro possa então ser corrigido. Este uso da palavra está totalmente voltado e de acordo com os princípios da Torá de Hashem, conforme o dever de repreender o seu próximo, de acordo com Vaikra 19:17. Mas fofoca, calúnia, difamação, mesmo quando tudo o que se diz é verdade, formam bloqueios que impedem o crescimento espiritual do indivíduo e são práticas proibidas pela lei e também perigosas para qualquer pessoa. Encerramos assim então o capítulo sobre blasfêmia. Espero que tenha sido de proveito a todos e até uma próxima oportunidade em Mirtzi Hashem.